Yarehecha Adonai Bereshivrecha. Yair Adonai Panavelecha Betuneka. Adonai Panavelecha Beasen Lecha Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shalom Adonai Alechem. Quem vos fala, pastor missionário Youssef Herzog Brickman, presidente mundial da comunidade Beit Shalom. Posso relatar nesse momento a experiência que eu tive no dia 27 de abril de 1975. Experiência qual tocou profundamente na minha vida, profundamente na minha religião, profundamente na minha vida social em geral. Eu era uma pessoa que aos 10 anos de idade havia cruzado de América. Logo após passei por uma pobreza muito grande, mas pela misericórdia de Deus e o grande amor de Deus, Deus me deu uma posição social muito grande. Em 15 anos passei de mendigo para um industrial. Mas o plano de Deus na minha vida era outro totalmente diferente. Eu que era praticante ortodoxo do judaísmo mais fechado e sem nenhuma abertura, Deus tinha um plano na minha vida. Esse plano que Deus tinha na minha vida não era plano de riqueza, não era o plano de posição social. Deus me fez subir no auge da glória financeira, mas também Ele me fez descer no baixo para que eu conhecesse o outro propósito que Ele tinha na minha vida. Desde o meu nascimento, eu fui uma pessoa problemática, problema de saúde envolvia-me, o coração. Durante muitos anos eu tive problemas gravíssimos do coração. Quando eu estava em Buenos Aires, na Argentina, em 1960, era uma pessoa que não entendia o idioma latino, nem espanhol, nem português. Foi para mim muita dificuldade, muito problema. Consegui me adaptar à vida latina, à vida ocidental. Mas, como um bom judeu ortodoxo, eu tinha certeza que o Senhor estava comigo, que Deus era Deus de Israel, era Deus do universo, era o Deus que não desamparava, que o meu povo, o povo judeu, tinha um Deus, e que nesse Deus nós devíamos confiar as 24 horas do dia. O propósito de Deus na minha vida foi muito além do imaginável e compreensível. Uma pessoa com um problema terrível do coração, que teve inumeráveis infartos de coração, mas sempre conseguiu ultrapassar os limites da tolerância e vencer a enfermidade, talvez a demasiada fé no Deus de Israel. 27 de abril de 1975. Estava caminho à faculdade onde iria fazer uma tese sobre sismologia, porque em 74 eu me formei engenheiro civil. Estava fazendo uma pós-graduação. Era às 18 horas de aquele dia, frio, um pouco chuvoso. A cidade de Buenos Aires estava nublada e já se fazia noite naquele inverno argentino do mês de abril. Cruzando a Avenida da Liberdade, uma avenida muito comprida, no meio daquela avenida eu senti o que sempre havia sentido durante os meus 25 anos de vida: problema no coração de novo. Senti a pontada, levei a mão ao peito, senti uma outra pontada mais forte, me curvei o corpo e senti que as minhas forças foram saindo e ali caí totalmente no chão.
Vi quando os carros frearam e tudo sumiu, tudo desapareceu. Senti que eu estava entrando para dentro do meu corpo. Demorou pouco instante, eu comecei a passar por uma experiência que verdadeiramente marcou muito na minha vida, a experiência da morte. O corpo começou a ficar adormecido. A morte em si não dói. A pessoa entra numa espécie de um transe. E ali estava eu passando a experiência da morte. Senti quando de repente comecei a sair para fora, só que estava saindo para fora do meu próprio corpo. Pela primeira vez eu vi o meu rosto e o meu corpo sem ser no espelho. Tive a experiência do espírito saindo da matéria. Tive a experiência da pós-morte. Se até ali tinha alguma dúvida sobre o que acontecerá depois da morte, ali já não tinha mais dúvida. Depois da morte, há vida. E é uma vida muito misteriosa, muito interessante. A uma altura mais ou menos de uns 2 metros, 2,5, o meu espírito parou, fiquei vendo o meu corpo e comecei a ter, a partir daquele momento, experiências extranaturais, sobrenaturais. Porque eu via tudo ao redor e espírito vê espírito. Eu estava no espírito e via outros espíritos, mas não espírito de gente que morre. Via espíritos de exército celeste e espírito de exército do inferno. Uma constante guerra entre o espírito do bem, os anjos celestes, e o espírito do mal, os demônios. Não vi nenhum espírito de morto. E ali estava preocupado, porque havia caído a minha carteira com as documentações. Eu estava preocupado e então comecei a gritar para que aqueles que estavam cerca pegassem a minha carteira, pegassem os meus documentos, motivo que havia $15.000 dentro da carteira e eu tinha medo que fosse roubado, porque mesmo depois da morte, o amor ao dinheiro o judeu não deixa. Foi uma experiência maravilhosa. Na faculdade a gente aprende ou a negar a Deus, ou então aprende coisas totalmente fora dos planos de Deus. Aconteceu no meu caso em que muitas vezes um doutor chamado Juan Quiroga, este é o presidente da Associação Argentina de Espiritismo, era da ordem de Allan Kardec. Ele ensinava a respeito de reencarnação, que ele era o maior médium e que os médiums eram usados para fazer o bem e que o espiritismo era algo verdadeiro, genuíno. Só que eu provei tudo ao contrário. Por quê? Porque no meu desespero de querer comunicar com alguém ali eu não consegui. Estava quando vi chegar o Dr. Juan Quiroga e eu falei, tá bom, vem ali Dr. Juan Quiroga, maior médium espírita, me incorporo nele e dou a mensagem que eu tenho que dar, ou seja, avisar minha família, em pegar as coisas minhas que caíram, cuidar do dinheiro que estava ali. Chegou o doutor, eu tentei de toda maneira falar, gritava com ele, falava, eu quero entrar em você, quero falar, mas tive a desilusão de saber que reencarnação e tudo isso de espiritismo é farsa, é mentira, é engano, nada disso é real, tudo isso é mentira. Vi quando a unidade coronária chegou imediatamente para fazer os primeiros tratamentos, senti quando os paramédicos deram o dictamen, está morto.
Mas talvez por causa da minha fama de ser pessoa da Rede Society Argentina, foi levado o meu cadáver para a clínica com a maior urgência, e desde as 18 horas até as 24 horas, uma junta médica trabalhou tentando voltar minha vida. O meu espírito foi acompanhando até chegar ali naquela CTI, Unidade de Terapia Intensiva. Foi quando uma luz muito forte mesmo, invadiu todo aquele ambiente. De repente eu senti que estava sendo puxado por uma força muito grande, e por um espaço de tempo não sei o que aconteceu, não sei explicar. Sei que enquanto eu estava viajando para algum lugar, que logo após eu fui descobrir onde era, enquanto isso, o chefe da junta médica, às 24 horas, ou seja, meia-noite, já não havia mais nada que fazer. Foi morte irreversível. Mas Deus havia preparado tudo muito bem preparado. Primeiro, Deus preparou um médico, chefe daquela equipe, que conhecesse as costumes e tradições dos judeus ortodoxos. Chegando ao chefe do necrotério, falou: esse cadáver, prepara-lo e não precisa pôr na geleira. Leva para o necrotério, deixa-o ali, porque é cadáver de um judeu ortodoxo e esse povo enterra os seus mortos antes de 7 horas depois de morto. Aproveitou ele para fazer o chamado aos meus povo para avisar que eu tinha morto indefinitivamente. Mas aconteceu que Deus havia preparado muito bem tudo. Era nesse dia, 27 de abril, dia de Erev Pesach. O dia 28 seria Pesach, ou seja, 2 dias santos judeus chamados Yom Tov. E nesses dias judeu não toca cadáver. Coincidentemente, o Pesach daquele dia 28 combinou com a Páscoa do dia 29, portanto, era feriado cristão. E durante 3 dias eu não fui enterrado, porque judeu não podia tocar cadáver durante o tempo das suas festas. E o terceiro dia era feriado cristão, e cemitério judeu não é aberto nesse dia, porque quem trabalha são só gentil. Portanto, os judeus falaram: ele já está na geleira, vamos esperar passar o feriado, passar os dias santos, logo após nós fazemos o enterro. Ali ficou o meu cadáver, em um canto daquele necrotério. Um anjo do Senhor estava aguardando. Muitas pessoas perguntam: como pode ser que esse homem passou 70 horas morto, não apodreceu e ninguém deu conta daquilo? Primeiro, fazia muito frio, como disse, abril na Argentina, é tempo de inverno e faz frio. Fazia mais ou menos 5 graus, portanto deu para conservar o corpo. Segunda, era o propósito de Deus. Terceiro, ninguém ia reparar por um cadáver a mais ou a menos em um necrotério municipal, onde todos os mortos da cidade e da região metropolitana são obrigados a passarem por ali primeiro, antes de ser liberado o corpo para enterro. Portanto, por lei legal e por lei divina, o meu corpo ficou ali, sem que ninguém tocasse. Muitos cadáveres entram ali por dia, 200, 300, 400, e ninguém vai se importar por um a mais ou um a menos que está encostado lá no campo. A parte, era propósito de Deus que eu permanecesse ali, intocável. Um anjo cobria enquanto eu estava viajando para algum lugar do infinito. Em um devido instante, me apareci de novo no espaço onde tudo era celeste, não havia nuvem, não havia nenhum movimento, e senti que fui parando a velocidade
quando viu um movimento que vinha ao longe, umas centelhas, e aquela centelha veio se cercando, até que diante de mim, o meu espírito se apresentou uma grande caravana, e essa caravana era anjos celestes, anjos dos mais belos, anjos maravilhosos, resplandecentes. Do meio desses anjos maravilhosos começou a aparecer um outro ser, muito mais maravilhoso, muito mais importante. Eu reconheci, era o Senhor, era o Mashiach, o Cristo que eu esperava. Sabia que era o Mashiach, porque dentro das sinagogas, os rabinos nos falaram que o Mashiach viria, e que a vinda do Mashiach seria com uma grande coroa na cabeça, e nessa coroa havia 12 pedras, debaixo dessas pedras estaria escrito o nome das 12 tribos de Israel. Vi essa coroa, vi a vestimenta gloriosa desse ser, vi também as pedras e debaixo dele o nome das 12 tribos, vi o resplendor da glória do Mashiach. Ele chegando para perto de onde eu estava, a uma considerável distância, ele parou e com aquela voz de trovão mais suave como um mel, dirigiu a minha palavra dizendo: aonde vais? Respondi: acabo de morrer e estou subindo para saber qual é o meu destino, porque ali eu já sabia o que acontecia. Quando uma pessoa morre, seja boa ou ruim, ela sobe até o primeiro céu na presença dos livros. Ali um anjo olha no livro para ver se o nome da pessoa está escrito. Se está escrito o nome, a pessoa continua subindo e vai até o terceiro céu, onde está o paraíso do salvo. Se não tiver escrito, ou se tiver escrito e riscado, ele desce e vai para a condenação dos ímpios, vai para o inferno do Espírito. Essa experiência maravilhosa que eu tive, por mais que essa bíblica não está relatado, mas foi uma experiência vívida que eu participei, vendo como é a experiência de pós-morte. Falei: eu não quero voltar, eu quero passar para aí. O Senhor falou: tu não podes passar para cá, porque se passar daí para cá, tu não podes voltar mais, e tu ainda é mortal. Vas a descer porque tem uma missão que vou entregar para vós. Se passar daí para cá, tu não podes voltar mais, passas a ser imortal. Descobri ali então que quem morre e chega a passar para o outro lado não volta mais para esse mundo. Mais uma prova de que alma penada, espírito de morto andando pelo mundo, é tudo engano e mentira. Pela boca do próprio Senhor falando para mim, dizendo: se quando uma pessoa morre, nós aqui queremos que ela volte, ela não passa para cair, daí mesmo ela volta, mas volta em um tempo em que o seu corpo ainda esteja preparado para recebê-lo e para o seu mesmo corpo. Não há reencarnação, não há incorporação em corpos estranhos. Isso eu escutei da própria boca do Senhor. Vendo tudo aquilo ali, aquelas belezas tudo, soube que quem passa dali para lá esquece absolutamente tudo aqui debaixo, não se lembra absolutamente de nada. Se ele recebeu a salvação, ele vai para o terceiro céu, onde estão
os espíritos gozando da salvação eterna, enquanto seus corpos estão enterrados aqui na terra, esperando o dia do arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos. Se ele foi condenado, ele desce para o inferno, aonde o espírito do condenado já está sofrendo a condenação, o seu corpo enterrado aqui, esperando o dia da ressurreição, no juízo final, para passar para o outro inferno, que é o definitivo, o de corpo e espírito, onde irá eternamente estar condenado. É o lago de fogo e enxofre. Vendo tudo aquilo, mesmo assim eu tentei ficar por ali, mas não houve maneira. O anjo falou: passe, porque tem uma grande missão para fazer. Por um espaço de momento eu vi que aquela luz que me havia tirado daqui voltou e começou de novo aquele grande claridom. Naquele momento, sim, o meu espírito se entristeceu, porque eu não queria mais voltar. Mas não teve maneira. O anjo, ou seja, o Senhor mandou voltar sem conversa e tive que voltar mesmo. Enquanto aquela força foi me puxando de novo para trás, vi o Senhor ficando atrás daquela caravana de anjos, no esplendor daquela maravilhosa visão. E de novo, por um espaço de tempo, não sei explicar o que aconteceu. Só sei que era já bem tarde, quando eu aparecia dentro do necrotério. Sabia onde estava o meu cadáver. E fui vendo tudo aquilo, o espírito, até que ele foi chegando e foi descendo até encostar onde era o meu cadáver. Ali eu senti um grande desespero, uma grande angústia, porque eu não queria mais voltar à vida, porque é maravilhoso demais o outro lado da vida. Naquela angústia, naquele desespero, não teve jeito, não houve maneira de ficar. Tive que voltar mesmo, por ordem divina, para cumprir uma missão evangélica que o Senhor iria dar depois. Passei a experiência gloriosa da ressurreição, assim como Lázaro, assim como o filho da sunamita, e como de muitos que morreram, mas que Deus quis mandar voltar e voltou. Estava ali quando entrou meu espírito no meu corpo e começamos aquela luta entre a matéria e o espírito, para pôr tudo em funcionamento de novo. Eu lembro que a primeira coisa que foi dominada foi a mente. O coração devagar começou a bater, quando de repente eu senti que tinha que sair dali, porque estava respirando muito profundo e precisava sair dali. Mas eu falava, estou todo embrulhado, porque eu vi por fora, tinha que fazer uma força para conseguir sair dali. E com muito sacrifício consegui, um sacrifício quase sobrenatural, enfiar a mão numa brecha daquela roupa e arrancar aquele lençol. E com muito sacrifício sentar naquela mesa, muito fraco. Ao lado olhei, tinha um envelope escrito meu nome. Eu falei, o que será isto? Abri ali, vi um papel escrito do hospital e li que estava escrito atestado médico de defunção. E ali estava eu, lendo meu próprio atestado de óbito. O morto, lendo seu atestado de óbito. Fraqueza muito grande, o meu corpo todo amarelado, sentindo um mau cheiro, dificuldade muito difícil. Era já madrugada e 6 horas o médico teria que passar para o outro médico chefe, que teria que passar para o outro chefe. E começou a fazer a vistoria para passar 6 horas para o outro médico. Começou a fazer vistoria desde cima, desde o 8º andar. Administração visto, presidência visto, lugar dos médicos visto, laboratório visto, enfermaria visto, farmácia visto, e foi descendo. Chegou a hora dele passar pelo necrotério. Visto de um lado, visto do outro, passou o necrotério bem grande,
mais ou menos uns 15 metros por uns 10, uma porta de uns 2 metros. Quando ele foi passando, olhou para dentro e seguiu. Eu vi que ele olhou, mas justo nessa hora eu levantei a cabeça para olhar para o lado da porta também. Ele passou direto. Eu falei, puxa vida, passou um médico aí, ou passou alguém, e eu não dei sinal. Mas daí eu fiquei olhando e vi que aquele médico começou a voltar com a cabeça meio, não acreditando no que estava vendo, parou, esfregou o olho um pouco e olhava, esfregava de novo, olhava, e parece que ele estava incrédulo. Não sabia o que estava acontecendo. Para ajudá-lo, eu dei um sinal com a mão. Ele se espantou terrivelmente. Abriu os braços mostrando para o meu lado, abriu a boca para gritar, mas não teve força. Ficou duro parado ali. Eu disse, puxa, doutor, ficou duro parado lá, e agora o que vai fazer? Eu não tinha força para falar. Começou a acontecer algo incrível lá dentro daquele hospital. Aquele doutor pobre ali parado, mumificado de tanto susto, medo, não sei o quê. Ainda senti quando uma enfermeira foi chegando e disse, que passa, doutor, o que está acontecendo, que está mirando para dentro. E ela chegou na porta, olhou para dentro. E eu dei um tchauzinho com a mão para ela. E eu só senti que a pobre foi olhando para trás e desmaiando no chão. Uma prost caído no chão. Começou a aparecer o povo olhando e começou um verdadeiro caos dentro daquele hospital. O povo saía dizendo, tem um morto lá no cemitério, tem um morto lá no necrotério, tem um morto no necrotério falando. Passou pelo consultório, havia muita gente, umas 300 ou 400 pessoas, conforme me contaram depois. Passando lá o enfermeiro, tem um morto lá no necrotério que está sentado lá conversando. Não ficou ninguém, saiu todo mundo, sumiu, se espantaram. Muita gente saiu correndo e outros que tinham um pouco mais de coragem iam até lá. Começou a montar aquele monte de gente ali perto, olhando para ali. Aí eu, totalmente parado, aquela cor de defunto ainda, respirando com muita dificuldade. Muita gente encostado lá no porta, e a notícia correndo por todo lado. Foi um corre para lá e um corre para cá, um salva quem possa naquele hospital. Por todo lugar ia falando, passava pelo lugar onde estavam os internados. Tem um morto sentado lá no necrotério. Até os que estavam internados levantavam da cama, muitos deles com o soro saíram, quero ir lá ver, quero ir lá ver. E foi amontoando, médico, enfermeiros, doentes, todo lá na porta. Mas ninguém tinha coragem de chegar até onde estava, ficava só lá longe na porta. O mais interessante que aconteceu é que todo mundo naquele espanto, naquele medo, lá pelo 7º andar tinha uma pessoa que estava paralítica, já há 1 ano e pouco, que tinha caído do andame, tinha ficado paralítica, estava em cadeira de roda. Chegou a notícia, tem um morto lá no necrotério, e que está falando, ele, isso é mentira, isso é boneco de cera, não acredita nisto. Eu vou lá ver. E desceu, ele teve mais coragem, porque foi descendo e foi devagarzinho, chegando até onde eu estava. Chegando lá, ele ria, aquela risadinha dele de não acreditar. O povo muito espantado, mas ele não acreditava. Alguns que estavam de longe também não acreditavam, mas não tinha coragem de chegar perto. Ele foi chegando perto, na cadeira de rodas, sem mais coragem. Começou a dar volta, redonda, umas 2 ou 3 voltas, e rindo, fizeram o boneco de cera tão bem feito. Mas eu já estava com meu olho já há muito tempo parado, não tinha força para fazer nenhum movimento, já estava embasado. Eu, naquela hora, fechar os olhos um pouco para lubrificar os olhos, já estava ardendo. Foi justo quando ele ia passando que eu pisquei o olho. E ele viu e se assustou. Na hora trocou-lhe a cor. Ele ficou espantado. Virou a cadeira de novo, veio para bem debaixo de onde estava. Olhou e perguntou para mim, você está vivo mesmo? E eu balancei a cabeça, fazendo o sinal de que sim. Falei, tô. Naquele momento, o pobre do homem ficou assustado demais. Nisso que ele tinha entrado, ele segurou a roda, e junto com a roda ele segurou o freio da roda, e ficou travado.
Naquilo que eu falei, estou, ele virou, no maior desespero, todo assustado, boca aberta, olho muito arregalado, e foi querer fugir, mas não tinha jeito. Ele empurrava a cadeira e a cadeira estava travada. Eu falei, meu Deus, agora o homem pobrecinho tem cadeira travada, ele está assustado, que me viu eu aqui desse jeito, está travado. Eu falei, vou ter que dar um jeito de avisá-lo, vou ter que dar uma maneira de avisar a ele. E eu juntei muita força para tentar avisar a ele. Quando eu tinha bastante força, falei, agora. E quando eu fui fazer o sinal, que levei o braço para frente e falei, olha, eu queria falar para ele tirar o freio, abrir, soltar o freio. Ele se assustou demais. Naquilo que ele se assustou demais, naquele movimento, parece que ele pensou que eu ia em cima dele. Ele levantou da cadeira de roda e começou a andar. E eu falei, olha um paralítico andando, mas que coisa incrível, um paralítico andando. Eu que havia sido ressuscitado da morte depois de tantas horas, estava ali espantado de ver um paralítico andando. Quando o paralítico levantou e começou a correr, o povo que estava na porta, bom, todo mundo então, não ficou ninguém. Alguns dizem, não, um morto ressuscitado, falando já é muito, ainda mais paralítico andando, isso aqui já é demais. Não ficou ninguém ali, sumiu tudo. Demorou bastante tempo para que começasse a aparecer alguém de novo por ali. E eu já estava muito debilitado, mas começou a aparecer fotógrafo, repórter de todos os jornais. Mas não demorou pouco tempo, eu caí em estado de coma de novo, enquanto o hospital era um só caos, uma só bagunça. Todo mundo desesperado, correndo de um lado para o outro, porque estava acontecendo algo incrível naquele hospital. Uma pessoa, depois de 70 horas, voltar a viver, os médicos não sabiam entender, estava uma confusão terrível. Mas ali estava um dos milagres mais maravilhosos que Deus fez na minha vida. Depois de quase 70 horas morto, o Senhor me deu vida de novo. Para provar que o aguilhão da morte perdeu efeito a partir do momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário. A partir desse momento, o aguilhão da morte já não tem mais valor, porque todo o poder foi entregue ao Senhor nos céus e na terra. E ali eu tive a experiência gloriosa da morte. Depois de vários dias em estado de comas, alguns meses depois, o doutor veio falar comigo e falou, Yusuf, você era para estar morto, debaixo de terra, já não era para sobrar mais nada. O que é que você, ou você é desse mundo, alguma coisa você tem que não é desse mundo. Eu falei, doutor, o senhor falou bem. Eu sou desse mundo, mas tem algo que pertence a esse mundo e ao universo. Quem me voltou à vida não foi a ciência, porque o senhor falou que a ciência chegou até o máximo limite, mas não pôde. Mas enquanto a ciência estava lutando pela minha vida, o meu Deus, o Deus dos meus pais, o Deus do universo, o Deus do qual eu sirvo, estava ali ao lado esperando, para quando a ciência terminar o seu limite, entrar o grande poder do meu Deus. E com o grande poder do meu Deus, ele conseguir definitivamente anular o aguilhão da morte. O aguilhão da morte que veio, que me tocou, que me levou, que durante 70 horas ela teve a mim no seu domínio. Mas o que o aguilhão da morte não soube é que sobre ela há um outro poder superior. O poder do grande Adonai, do grande Deus do universo. Baruch Ata Adonai. Este é o meu Deus. Se antes eu tinha convicção da vinda do Mashiach, como todo judeu, principalmente ortodoxo, a grande expectativa dele é a respeito da vinda do Mashiach, ou seja, o Messias, o Cristo. E essa esperança viva no coração de todo judeu, principalmente ortodoxo como eu, fazia eu viver todos os dias na minha vida na esperança iminente da vinda de Mashiach, o Cristo. Eu não vivia um minuto da minha vida fora da esperança
Me lembro que no meu tempo de judaísmo, ao Yom Shabbat, ou seja, ao sábado, eu me dedicava a fazer Arachamam com o meu sagrado Sidur, o Talir e o Solidel. Eu buscava um lugar na minha casa, especialmente voltado para o lado de Jerusalém, e ali fazia o meu jejum e fazia as preces de Arachamam. O interessante nesse ritual de Arachamam é que o judeu ortodoxo, depois de cobrir-se a cabeça com o talit, uma espécie de véu de oração, depois de amarrar no seu punho os tefilim e pôr na sua cabeça os teflaques, se faz a oração de Arachamam, que disse: vosso misericordioso Deus, Rei do Universo, fazer vir imediatamente o Mashiach para libertar o povo de Israel, para dar paz, tranquilidade. O povo de Israel precisa, eu preciso, como um judeu, da presença do Mashiach, o Cristo. E ali nós batíamos com a cabeça na parede, alguns batem suavemente, quase que simbólico, e dependendo do grau de até fanatismo, pode-se dizer, ou de fé, como no meu caso, por exemplo, que a minha fé era tão grande que chegava a ser fanático. Eu não me conformava em fazer menção de que ia golpear a cabeça, mas sim, batia 2, 3, 4, 5 vezes, alguma vez até sair sangue. E ali, enquanto eu fazia eu falava: Senhor, assim como dói essas pancadas na minha cabeça, assim como esse sangue corre, assim dói com a dor do desespero o meu coração, esperando o Mashiach, o Cristo que tu não quer mandar. E ali nós fazíamos o Arachamam. O interessante é que jejum e esse sacrifício, implorando a Deus para mandar o Mashiach. E o mais importante é que eu chorava na esperança de Cristo. Mas eu não sabia que enquanto eu gritava chorando: Deus manda o Mashiach, Deus manda o Mashiach, ao meu lado alguém dizia: meu servo, já estou aqui. Mas a lei severa, as tradições judaicas, a cultura ortodoxa, os costumes, regras, o temor, o respeito, enfim, a escravidão da lei, me fazia eu ficar cego de não ver o Senhor já ao meu lado dizendo: eu já estou presente. Me fazia surdo a tal ponto de não ouvir a voz do meu Messias, do meu Cristo dizer: servo, já estou aqui a teu lado. Por incrível que pareça, eu sentia que alguma coisa muito de estranho acontecia na minha vida. Fui a descobrir depois que era o próprio anjo do Senhor que tentava quebrar a barreira, tentava quebrar a resistência que havia na minha vida judaica ortodoxa. Como judeu ortodoxo, eu era um bom praticante. E eu, em todos os rituais, fiel em todas as festas, fiéis ao meu Rebbe, fiel a tudo quanto diz respeito à cultura, tradição do meu povo. O Mashiach é a esperança de todo o povo judeu. Ele tem certeza que ele virá e que não vai demorar. Aconteceu nos dias de 78, 3 anos depois da minha morte e voltar à vida, conheci aqui hoje a minha esposa, Sara Kathleen Carlos, Sara Britman, uma jovem que, como eu também, totalmente órfã de parentes. Ela ainda era muito jovenzinha, contava com 13 anos, ainda incompleto, quando nos casamos. 2 judeus ortodoxos, ela ultra-ortodoxa, ou seja, muito mais severa do que eu. Foi um amor fulminante. Como nós éramos da descendência judaica, entramos
para os rituais que a força da lei exige, nos casamos. Fomos de lua de mel, visitamos vários países. Na volta, nós passamos, depois de 6 meses de viagem, estávamos de regresso para Buenos Aires, onde nós moramos até o dia de hoje. Quando, passando por Brasil, nós resolvemos ficar numa cidade litorânea de Santa Catarina, chamada Camboriú, onde nós éramos sócios de um hotel. E eu disse para minha esposa: vou passar por Brasil, vou dar uma chegada no hotel, mas não vou me demonstrar que sou um dos proprietários para ver se eu não estou sendo enganado, se estão cuidando direitinho dos meus negócios. Resolvemos ficar ali naquele hotel. Separei um apartamento normal, paguei a diária normais, sem me identificar. E como bom judeu, perseverante e cumpridor, eu buscava sempre seguir o ritualismo judaico ortodoxo. Quando nós saímos da Europa, na volta para cá, recebemos notícia dentro do avião de que teríamos que tomar cuidado quando chegasse em América, principalmente Argentina, porque havia uma onda antissemita, ou seja, terroristas que buscavam matar judeus. Nós estávamos um pouco preocupados porque quando tivemos a nossa passagem por Paris, tivemos a experiência macabra de ver o cemitério judaico sendo sacrilegiado, sendo profanado. Tivemos a oportunidade também de ver colégios de crianças judeus sendo bombardeados. Então nós estávamos um pouco preocupados. Mas, com tudo isso, com todo o alerta que a polícia judaica, ou seja, os agentes judaicos nos falavam, nós não preocupávamos muito. Primeiro porque aqui no Brasil não havia uma onda antissemita. E segundo porque por onde nós estávamos pouco importava ao povo. Mas mesmo assim, eu não usava roupa característica que seria facilmente reconhecido. Mas mesmo assim, às noites, eu e a minha esposa, que tínhamos desde o primeiro momento de casado a costume de subir ao monte, como todo judeu tem, de orar em cima das montanhas. E ali fui eu também. Chegando naquela cidade, nós escolhemos um monte para nós ir orar. E nessas orações o Senhor falava conosco. Enquanto isto, no hotel havia um porteiro que ele sempre buscava conversação conosco, mas como nós judeus não gostamos de conversa com gentil, buscávamos sempre nos livrar deste homem. E ele falava que era pastor. E eu falava: pastor de quê? O que você cuida? Que cavalo? Cuida ovelha? O que você cuida? Ele falava: eu cuido de ovelhas de Deus. Eu não entendia muito, mas até que ele falou que ele cuidava de igreja, descobri que ele era um pastor evangélico. E ele sempre andava atrás, sempre perseguia, de um lado de outro, tentando falar. Mas como nós, judeus ortodoxos, não gostamos absolutamente que nos fala de nenhuma religião, e que a palavra Jesus Cristo para nós era como blasfêmia, cada vez que eu ouvia falar da palavra Jesus Cristo, eu saía correndo para tomar banho, porque tinha medo que talvez o hálito da palavra que saiu da boca de quem pronunciou essa palavra poderia tocar no meu corpo e eu ficar contaminado com deuses estranhos. A palavra Jesus Cristo para um judeu é a mesma coisa de uma grande blasfêmia. E não era menos para mim, um judeu ortodoxo muito perseverante na lei. Mas aconteceu, um dia eu estava fazendo Kiddush Levaná, um ritual de santificação da lua nova. Quando no alto da montanha, ou seja, atrás da hotel tinha uma pedra, e eu estava ali, arriba daquela pedra, fazendo meu Kiddush Levaná com a minha esposa. A lua estava brilhante, o porteiro tinha visto, mas ele não sabia o que era, pensava que era algum movimento raro.
e subiu até lá. Quando ele viu, falou: mas só um casal de judeu fazendo orações, que maravilha! Naquele momento, fiquei com muito ódio. Minha esposa também falou: vamos ter que descer porque o nosso Kiddush Levaná não presta mais. Esse gentil ensujou tudo aqui, não serve mais. Por quê? Quando nós estamos fazendo qualquer prece judaica que um gentil fala ou passa por perto, praticamente ficou sem efeito, foi contaminado. Descendo dali, nós chegamos em casa, no nosso apartamento, subimos e fomos a descansar, com um pouco de raiva porque nós íamos fazer o nosso Kiddush Levaná, mas não teve jeito. Era uma noite de Yom Shabbat, ou seja, de sábado. Durante essa noite, eu senti que alguma coisa rara estava acontecendo, porque eu estava bem inquieto, não tinha vontade de dormir, mas fomos a dormir. Quando foi bem alta hora da noite, eu senti que alguma coisa mexeu, que alguma coisa me tocou. Pensei que era minha esposa. Mas eu acendi a luz e olhei para o lado onde ela estava, e ela estava dormindo sossegadamente. Como o judeu ortodoxo, as mulheres dormem separadas. A cama são duas camas de solteiro, uma de um lado, outra do outro, mesmo quarto, mas a mulher de um lado, o homem do outro, em cama separada. E eu vi que ela estava dormindo sossegada. Falei: alguma coisa, não sei, deve ser que ter tocado alguma coisa aí, algum bicho. Voltei a dormir, mas não demorou pouco instante, de novo eu senti que alguma coisa estava me tocando. Nós havíamos dormido com luz apagada, porta fechada, janela toda trancada, quando de repente eu senti que novamente algo me tocou e eu me levantei. Quando eu me despertei, que eu levantei, o quarto onde estava, que era todo iluminado, ficou totalmente iluminado, e ali se apresentou um ser celeste. Era um anjo. E aquele anjo se apresentou ali. No momento me assustei um pouco, mas naquele momento ele começou a conversar comigo. E estava falando em Yiddish, dizendo: não te preocupes, porque eu venho aqui para conversar contigo. Eu falei: é um judeu, porque está falando em Yiddish. E então ali nós começamos a conversar, assunto da lei, coisa e outra. E eu falei: que maravilha, é um judeu. E eu fiquei contente, porque um judeu estava ali no meu quarto conversando comigo. Foi então quando aquele anjo que estava ali na minha frente, ou seja, eu não sabia que era um anjo, eu também não sabia o que era, e estava preocupado. O que será isso que está acontecendo? Olhei para a porta, estava fechada, a janela também. Espantei daquele resplendor que havia estado ali naquele quarto, porque a luz estava apagada. Mas como eu já tinha tido experiência celeste, não fiquei muito espantado. Mas alguma coisa estava acontecendo ali. Comecei a inquisitar eu mesmo: o que é aquilo? Tinha medo de perguntar quem era aquele. Mas ele começou a estudar, ou seja, a falar para mim sobre a Torá, sobre os livros, e falou: vamos falar sobre a cultura do nosso povo. E nós começamos a conversar sobre o nosso povo, sobre a nossa cultura. Eu fiquei contente porque falei: puxa vida, a visita de um judeu ortodoxo. Agora fiquei na preocupação de saber como foi que ele entrou ali, mas também não tinha coragem de perguntar. Depois de algumas horas, pela madrugada dentro, ele falou: vou me retirar, mas eu voltarei. Não fala nada à sua esposa porque ela vem depois. Eu falei: vem depois aonde? Aonde ela vai? Ela não vai sair. E ele foi. Sumiu, escureceu tudo e eu fiquei ali. Na outra noite aconteceu a mesma coisa. Estava eu dormindo, aquele anjo apareceu. De repente começamos a conversar a respeito de nossas tradições, nossos costumes. Começamos a falar a respeito dos profetas. E ali foi também uma noite de diálogo. Antes de ele se despedir, antes dele sair, ele fala: a sua mulher vem depois, não fale nada, porque voltarei. E eu perguntava: vai para onde? Minha mulher vai depois aonde? Porque ninguém tem que sair a nenhum lado. E assim foi a terceira noite também. Estava eu dormindo quando apareceu.
Eu estava intrigado porque eu não entendia como era que aquele ser entrava ali adentro. Tudo fechado, tudo trancado. Tinha medo de perguntar porque eu sabia que alguma coisa muito raro era. Mas a partir dessa terceira noite, ele falou para mim: vamos estudar o profeta Isaías. E no profeta Isaías nós começamos a estudar e ele começou a falar a respeito do Mashiach, como deveria vir o Messias. E começamos dentro do Antigo Testamento, ou seja, no livro dos judeus, a buscar dentro dos profetas, dentro dos livros, todo o que falasse a respeito da vinda do Mashiach. O interessante é que aquele anjo, conforme ele ia falando, ele iria me dando a entender que o Messias já tinha vindo, que Cristo já tinha vindo. E mesmo a minha mente já estava confundida, porque uma hora parecia que ele, ou seja, a minha razão estava dividida. Metade sabia que Cristo tinha vindo já, e a outra metade continuava ainda presa, segura na lei, sem abrir mão. E assim foi. No terceiro, no quarto, no quinto dia, ou seja, noite, eu brigava com aquele anjo. Eu falava: isso deve ser espírito maligno, deve ser espírito de cristão, isso deve ser obra de macumba de cristão. Mas eu não me atrevia a perguntar. Foi quando, na sexta noite, nós tivemos uma discussão muito profunda. Eu defendia a lei a um acidente. Muitas vezes eu brigava, eu achava bravo, mas ele, na sua calma, na sua tranquilidade, tinha muita paciência para comigo. Eu falei: eu tenho que destruir esse espírito de cristão que está me atormentando aqui. Foi quando eu tive a ideia de dizer: vou fazer 10 perguntas difíceis, fazer um concurso de perguntas bíblicas, e ele não vai responder. Eu falei: olha, nós vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou fazer para você 10 perguntas. Se você responder, você continua vindo na minha casa, tudo bom? Se não, você vai embora, eu continuo cristão, tudo bom? E ele aceitou, dizendo: mas se eu responder, você vai aceitar que Cristo já veio? Olhei para ele e falei: olha, eu sou capaz até de virar cristão se você me ganhar. Pensava como um cristão queria ganhar de um judeu. Amanheceu o dia, eu saí correndo para buscar uma sinagoga. Descobri que São Paulo tinha rabino ortodoxos e fui a ele e falei: rabino, tem uma cristão que toda noite entra na minha casa. E ele se assustou, disse: como você deixa cristão entrar dentro de sua casa? Gentil. Eu falei: esse goi entra dentro da minha casa, mas eu não sei por onde ele entra, não sei como ele faz. E então contei para aquele rabino que eu fiz com ele. Ele falou: vamos fazer 10 perguntas difíceis. E ali o rabino formou 10 perguntas. E ele falou: olha, se é aquele povo cristão comum, esse não tem problema, esse que fuma, bebe, esse não tem problema porque esse não sabe por nada. Agora há um problema. Se for de uns cristãos fanático que anda a Bíblia abaixo do braço, esses são perigosos. Esse povo sabe demais. Mas ali eu falei: deve ser desses. Mas a 10 perguntas é: se ele responde sim, ele perde. Se ele responde não, também perde. Sai correndo de novo, volta para casa, pegar avião, volta para casa. Quando chega, foi dormir. Chegou a hora, já estava lá, Deus esperando, acordei, o anjo já estava lá. Eu falei: está aqui, vai fazer 10 perguntas, você responde, se não responde, você vai embora. Lava a casa com creolina, purifica, casa que entrou goi. E aí então, você continua cristão. Primeira pergunta foi a seguinte: se você é Messias, será sumo sacerdote? Porque se ele respondesse não, ele ia perder, porque o Messias é sumo sacerdote. Se ele respondesse sim, ele também iria perder, porque eu iria provar para ele que o tal de Jesus Cristo não pertenceu à tribo de Levíticos. Mas na mesma hora ele me respondeu, fazendo pergunta, dizendo: acaso, no meio de todos os sumos sacerdotes, todos foram da tribo de Levi? Na mesma hora, a minha alegria de ganhar aquele gentil se acabou, porque
Melquisedeque ninguém sabe de que tribo é e não pertence aos levíticos. E conclusão, eu que estava na esperança de ganhar de 10-0 daquele anjo, perdi de 10-0 para ele. Fiquei morrendo de raiva, e pior, que havia prometido para ele que se ele ganhasse eu virava cristão, e palavra do judeu tem que ser sim, sim, não, não. E eu chorei de amargura e de raiva, e quando ele terminou, ele falou comigo: a partir de hoje, Yosef, tu nunca mais será o mesmo. Eu falei: por que não vai ser eu mesmo? Vai continuar sendo o mesmo. Eu falei: você me ganhou, tá bom, você me ganhou. Aí ele foi saindo, já desaparecendo pela parede. Eu falei: tudo bem, você me ganhou, mas quem é você? Me responde, quem é você? Naquela hora, ele falou com aquela voz, indo-se para o fim: eu sou aqui. E antes dele desapareceu, escureceu tudo de novo, e apareceu uma mão na parede, e nessa mão começou a aparecer uma ferida, e eu vi sair 3 gotas grandes de sangue. Eu falei: não, esse cristão, a parte de me bagunçar a minha cabeça todo dia, ainda é suja esse tapete com sangue, eu vou ter que lavar e pagar pela limpeza de tapete. Desapareceu aquilo, eu fui, acendeu a luz. Quando eu fui para lá, não vi nenhum sinal de sangue ali. Falei: alguma coisa muito rara acontece, e eu estremeci o corpo todo, fiquei com muito medo, mas voltei, paguei luz para ir dormir. Quando eu vou apagar a luz, eu olho para cima, eu vejo as 3 gotas de sangue, e que veio para o meu lado, e uma voz que falou comigo assim: seja agora lavado no sangue do Cordeiro. E eu senti que naquela hora, aquelas 3 gotas de sangue caíram em mim, eu senti aquele gosto, inclusive, de sangue na boca. Estremeci o corpo todo dia, porque eu fiquei com muito medo, muito abalado, e fui a dormir. No outro dia era Shabat. Levantei já brigando, pela primeira vez, brigando com mim mesmo, mas a minha briga era contra Deus, porque eu falava: Deus me abandonou, fez um goi me ganhar, fez um gentil entrar na minha casa, profanar a minha vida, fazer eu prometer, e Deus não gosta mais de mim, eu vou pecar, vou fazer bastante pecado. E dia sábado, muitos pecados se pode fazer: andar mais do que 1430 metros, acender fogo, e várias coisas que não é lícito fazer dia sábado. Levantei cedo e minha esposa já começou a dizer: não ande, não se preocupe, não ande, não agite, porque vas a pecar contra o sábado. Eu falei: mulher, eu não sou mais judeu, Deus não gosta mais de mim, Deus me mandou para o inferno, e eu já vou para o inferno, e já que eu vou para o inferno, você vai junto comigo. Não vai deixar você, porque naquela hora eu estava me lembrando que todo judeu que negava a Deus era amaldiçoado, era excomungado com a maldição do Monte Ebal. E eu sabia que todos os meus vizinhos, minha família, animal, mulher, tudo estaria naquele momento amaldiçoado, anatemizado, excomungado. Eu falei: Deus não gosta mais de mim, Deus me jogou fora. E foi ali que eu comecei a andar. Chegou a noite, naquela noite de sábado, eu comecei a andar, a esposa chorava. Entramos em uma estradinha muito escura, e uma estradinha sem saída, quando de repente eu vi no meio da estrada ali um movimento. Eu falei: deve ser boteco, vou entrar, tomar cachaça, tomar uma cerveja, pecar mais bastante. E mulher entra, tu vai entrar também, assim nós vai dois para o inferno. Quando eu entro, que eu vi mulher sentada de um lado, homem sentado de outro, que olha para a frente, quem estava lá? Era o porteiro, era o pastor. Eu falei: igreja de cristão, deixa eu sair daqui. Falei: não vou sair daqui não, mas melhor do que pecado de tomar cachaça é prostituir contra Deus, é adorar outro Deus. E vou sentar aqui. Falei: agora a esposa entra, fica prostituída de pecado de adorar outro Deus também, nós vai para o inferno todos dois juntos. E ele entrou, e eu sentei de um lado, ela sentou de outro, e o pastor falou: o casal de judeu veio na igreja e fez a igreja, vamos receber, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Eu falei: quem tira esse nome, tá? Deixa supar, vai embora com essa porcaria. E ele ficou, e ele falava do tal de Jesus. A pregação daquela noite foi: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos libertarei. E ele começou a falar que Jesus era rei de Israel, que Jesus era o salvador da humanidade, que Jesus era o rei dos judeus. E eu comecei a ficar com raiva, e eu falei: eu vou bater nesse pastor. Se ele não parar de falar que esse Jesus é rei de judeu, eu vou bater nele.
E aquilo foi ficando com raiva. Eu ficava com raiva. Cada vez que ele falava, mais ódio me dava dele, porque ele falava desse tal de Jesus. Eu falei, olha, esse homem vai, eu vou bater nesse homem, eu vou quebrar ele a pau. Quando ele falou a pregação, no final falou, agora eu vou fazer apelo. Quando ele falou, vou fazer apelo, eu pensei que ele estava apelando para a briga. Eu falei, ele está apelando para a briga, ignorante, agora eu vou arrebentar ele a pau. E deixa ele provocar uma vez mais, eu vou bater nele. E ele falou, agora para fazer o apelo eu vou convidar, vou ler a palavra. E disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E esse é Jesus Cristo, ninguém vai ao Pai se não é por Jesus Cristo. Falei, agora basta, agora eu vou arrebentar ele, vou quebrar ele e vai para o hospital, se não matar. E levantei, na hora que eu levantei, ele falou, o judeu aceitou Jesus. Falei, que aceitou Jesus nada, eu vou te quebrar a pau agora. Você vai deixar estar falando que esse tal de Jesus é rei de Israel, eu vou te arrebentar a pau agora. E fui bem, o púlpito era bem alto, a igreja ainda estava piso de chão. E fui ali para a frente, a esposa levantou, por isso meu mente, nós dois nos quebra ele a pau. Chegou na frente, ele olhando, eu olhava para cima, um lugar para subir lá em cima na púlpita. Ele falou, ajoelha aí que nós vamos orar por você. Eu endureci o corpo e falei, não me ajoelharei diante de outro que não seja o Senhor meu Deus, Rei de Israel. Aí naquela hora que eu falei duro assim com ele, com cara fechada, eu senti que dois braços fortes me pegou, jogou por chão. Eu falei, outro mais que vai apanhar. Mas eu olhei, não vi ninguém, falei, estremeci o corpo, falei, que é isto que aconteceu? E esse pastor era baixinho, mas nessa hora eu olhei e esse homem estava grande. E eu falei, não importa, ele vai apanhar assim mesmo. Olhei para ele com tanto ódio. Naquela mesma hora eu senti que outra vez aquela mão me tocou e me foi levando até me cair, bater com a cara no chão. E ele começou a chorar e de repente eu não sei mais o que começou a acontecer. E daí uns 20 minutos, a esposa também tinha ali chorando. Daí uns 20 minutos eu levantei, já não sabia o que fazer, porque começava a pular, começava a falar em algo que não entendia. Porque eu cheguei e falei para ele, ei, porteiro, vem. Que é isso? Eu falo vários idiomas, não sei o que está acontecendo, não consigo me segurar, falo uma coisa que não entendo. Ele falou, igreja, o judeu acabou de aceitar Jesus, já foi batizado com o Espírito Santo. Eu falei, batismo do Espírito Santo, o que é isto? Ele falou, vem sobre todos aqueles que recebem Jesus, é o batismo do Espírito Santo. E ali foi uma maravilha, porque começou aquele movimento, e eu estava, batismo do Espírito Santo, e eu começava a pular, e começava a glorificar, e eu não sabia o que era aquilo, não conseguia me sustentar, me segurar. A esposa ficou assustada. Nós fomos embora para casa, no meio do caminho, junto com os irmãos, e falando de línguas, e também não tinha jeito de me segurar, dentro de ônibus, falando de língua, não conseguia me sustentar, me segurar. Chega em casa, nós ficou parando, descansando um pouco, não tinha jeito, de repente começava de novo a falar língua, esposa assustada, que é isso? Eu falei, não sei, coisa de cristão, batismo do Espírito Santo que chegou, me pega, todo momento batismo do Espírito Santo me pega, não sei o que passa, e me segura. Fomos dormir, mas não tinha jeito, daí de hora em hora, de novo batismo do Espírito Santo. Falar, mulher, batismo do Espírito Santo está pegando de novo. Está pegando de novo e eu não estou aguentando, e já levantava falando de línguas, e aquilo já não me segurava mais. Numa hora ela ficou nervosa, falou, olha que esse batismo do Espírito Santo chegar, você me avisa, porque eu vou expulsar esse batismo do Espírito Santo. Falei, tudo bom, agora bom. Ela deitou, eu também deitou. Quando foi lá pelas tantas da madrugada, de novo eu levantei com o corpo todo pegando fogo e já comecei. Falei, mulher, batismo do Espírito Santo está chegando de novo. Está chegando, está me pegando. Ela falou, vou arrancar esse batismo do Espírito Santo agora. E veio, quando ela veio, me tocou em mim. Quando ela tocou em mim, também começou a pular e ia falar. Eu falei, mulher, segura ele, não deixa ele sair. Eu falei, não tem jeito, já me pegou a mim também. Aí então a noite inteira já começamos a lá abraçar os dois, falando em línguas e glorificando e dançando no Espírito, e já pronto, ninguém segurou mais. Quando nós conseguimos nos calmar um pouco, eu falei, mulher, você falou que ia expulsar o Espírito Santo, o que aconteceu? Ele falou, não sei se batismo não consegue expulsar, mas é gostoso demais. Que é isso, que gostoso esse de cristão? Amanheceu o dia, nós esperou o homem chegar e falou, pastor, vem falar para nós que esse batismo do Espírito Santo que pegou aí, pegou a esposa também essa noite. Aí eles foram explicar para nós o que era. Falou, não, isso, batismo do Espírito Santo é uma vez só, depois de manifestação. E ele entregou uma mensagem poderosa.
Aí entregou para nós o Novo Testamento. A partir de ali, nós falamos, nós já é cristão então, subimos para o monte para orar. E ali ficamos orando durante muitas horas. Um dia de madrugada nós estávamos orando quando nós vimos em visão um leão muito grande. Minha esposa falou, é o leão da tribo de Judá. E ele falou para nós, a partir de agora tudo não será mais o mesmo, uma grande missão está sobre vós. Vocês viverão para levar o meu evangelho. Vá para casa para arrumar tudo, porque eles irão aí pelo mundo inteiro falar da minha palavra, porque eu chamei vocês para esta obra. E a partir dali nós saímos, fomos para a Argentina e lá nos preparamos e saímos para o mundo para evangelizar. E já há 46 vezes que temos recorrido levando a mensagem. E foi glorioso a partir daquele momento em que Jesus me tomou, me jogou por terra e fez o que quis de mim. Mas graças a Deus, hoje eu posso louvar a Deus, porque o Senhor tocou na minha vida. Conheço a Jesus desde aquele então, desde quando Ele me pegou, me batizou com seu Espírito, sem que eu ainda não era cristão. Levantei para bater num pastor, mas levei uma surra do Senhor, tão gostosa e maravilhosa. Graça e paz da parte de Deus para todos os ouvintes. Estamos aqui entregando a última parte do testemunho sobre a minha vida. Testemunho que começou em 1975, quando eu passei a experiência da morte. Logo após, em 1978, eu me converti ao cristianismo. E com o cristianismo recebi a promessa do Senhor de grandes bênçãos e de uma grande missão, que o Senhor iria preparar-me para esta grande missão. Corria-se os anos, desde 1978, eu e a minha esposa recorrendo os países, África, Américas, todas as 3 Américas. Pela primeira vez passamos aqui por Brasil em 78. A segunda vez nós havíamos ido para o Equador, de lá Colômbia, Venezuela, e entramos por Santa Helena a Roraima. De ali viemos com a família até Cuiabá, no Mato Grosso. Quando a minha família ficou numa cidade perto de Cuiabá, porque por ordem divina, ou revelação divina, eu iria evangelizar as florestas amazônicas. Preparei tudo, deixei a família acomodada e peguei o indispensável e fui para a grande missão que Deus havia preparado e mandado para mim. Foi quando aconteceu a minha ida para a Alta Floresta Amazônica. Comecei a trabalhar no evangelismo ali para os índios, para os povoados, principalmente a Amazônia geográfica, Mato Grosso do Norte, Pará, Rondônia, Acre. Depois de muito tempo dentro da floresta, cheguei à cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso. Para mim já teria ali terminado a minha missão. Estive por vários lugares do Pará, estive por vários lugares de Roraima, por ali fui também até o Pico da Neblina. Entramos em território venezuelano, onde evangelizamos uma enorme quantidade de brasileiros que trabalhavam na fronteira buscando ouro. Até que eu pensei, já está pronta a minha missão, vou embora para casa e de lá vou embora para a Argentina. Não sabia a que dia era e nem que hora era o dia em que eu cheguei na cidade de Alta Floresta. Havia perdido o relógio, noção do tempo, havia perdido tudo. Mas, quando eu cheguei na casa daquele servo de Deus ali, fui recebido, fui a dormir, porque o cansaço era tremendo. Quando me levantei, tomei um banho e logo após fui sentar à mesa, recebi uma ordem do anjo de alimentar-me bem. Terminei de alimentar-me
me alimentei muito bem naquele dia. Me fui a recostar-me um pouco mais, quando o Senhor falou para mim: levanta-te, tome o caminho que vai para a terceira. A terceira é uma estrada que faz a circulação em toda a cidade de Alta Floresta. Conforme a voz do anjo, saí dali, me fui para aquele lugar aonde o anjo me havia falado, terceira, andando baixa a direção do que me pudesse vir, porque eu não sabia aonde estava indo, sabia que tinha que ir por ali. Quando eu cheguei em um lugar, o anjo falou: entra na floresta. Entrei dentro de uma floresta muito grande. Encontrei naquela floresta uma grande árvore caída e subi ali naquela árvore e senti uma espécie de cansaço, mareo. Falei: meu Deus, é meu coração. E agora estou a 10 quilômetros da cidade, estou a 800 quilômetros da minha casa, vou morrer aqui, ninguém vai me encontrar no meio dessa floresta. Mas naquela hora eu escutei a voz dizendo: não tema, meu servo, porque não é o que tu estás pensando. Trouxe-vos até aqui para fazer uma viagem, enquanto estarás o teu corpo aqui a dormir, guardado por o anjo. Tu irás comigo visitar lugares aonde pouquíssimo tiveram o privilégio de ver maravilha maior, porque foste escolhido para ver essas coisas. O anjo falou: depois que você voltar, verdadeiramente você vai precisar de um coração novo, porque não vai resistir depois de ver o que tenho a mostrar-te. Mandou fechar o olho. Quando eu fechei os olhos, eu vi uma visão, uma mão vindo para o meu lado, e naquela mão havia um coração. E ele disse: receba um coração novo, para que quando voltes, resista o que vas a ver. E ali então eu senti que um coração novo entrou, porque eu senti a força de um coração novo. Foi naquele momento em que eu senti que estava indo para algum lugar, porque eu senti uma força me puxando, e era aquele anjo, porque ele disse: agora vamos. De repente eu me encontrei em um lugar onde na minha frente havia um grande muro. Olhando ao lado eu vi mais 4 pessoas, é isso que estou relatando para vós. Em algum lugar do mundo tem mais 4 pessoas falando a mesma coisa. Naquele grande muro tinha um portão, e foi se abrindo aquele grande portão e apareceu um anjo e fez sinal para nós. Seguimos aquele anjo. Quando entramos em um túnel, uma espécie de um túnel muito brilhante, ao terminar de passar aquele túnel, nós estamos numa altura, e olhando para baixo nós vimos uma cidade imensamente grande. Não tinha fim essa cidade, nem para um lado nem para o outro ela tinha fim. Olhando para trás não vimos mais o muro, e tampouco não vimos mais o portão. Ali estávamos nós em espírito arrebatado. Tínhamos a forma do corpo, havíamos recebido um corpo, parece que um corpo energizado, umas vestimentas celestes. Eu não havia morrido. Muitas pessoas falam: ele morreu 2 vezes. Não, nessa vez o meu corpo estava dormindo, não estava morto, estava dormindo, enquanto o meu espírito, com um corpo energizado, estava vendo e recorrendo esses lugares. Fomos descendo, e o anjo à frente, nós fomos descendo, até que os nossos pés, o nosso corpo energizado, encostou sobre as ruas daquela cidade. Olhando, começamos a deparar a grande beleza, grande maravilha, o grande resplandor daquela cidade. As ruas lisinhas e brilhantes, a cor dourada, e falei: é totalmente de ouro. O anjo falou: ruas de ouro é a cidade de Deus Altíssimo. Ali naquela cidade era maravilhosa. Não havia casas comuns, não havia prédios, não havia fábrica, nem comércio, nem barracos. Somente mansões, imensas mansões, feitas em pedras preciosas,
no meio de jardins de belíssimas flores. A beleza daquilo é indescritível, não tem como explicar a beleza de tudo aquilo. Era maravilha demais. Me maravilhava de ver o esplendor tão grande daquela cidade. Eu estava tão maravilhado com o esplendor daquela cidade quando o anjo falou: estás pensando na luminosidade da cidade? Eu falei: sim, não vejo sol, não vejo nenhum luminar. Ele falou: porque esta cidade é iluminada pelo Cordeiro de Deus. A glória do Cordeiro de Deus é que ilumina essa cidade. E ali nós fomos andando, vimos rio com água cristalina e a cidade toda prontinha, mas sem habitantes. Só a cidade ali prontinha. De repente começamos a entrar em uns jardins e no meio daqueles jardins nós começamos a ver cheiro celeste. Anjos andavam no meio daqueles jardins. Ao longe nós visitamos um grandiosíssimo palácio, mas imensamente grande, maior do que algumas cidades. Suas 12 torres muito grandes subiam assim nas alturas, e cada vez que íamos acercando para aquele palácio, mais era um movimento de seres celestes, de anjos, até que chegamos adentro daquele palácio. O movimento ali era muito grande. A beleza é indescritível. O luxo é indescritível. Não tem como explicar para você, meu ouvinte, a beleza de tudo aquilo ali. Olhando aquelas maravilhas, nós vimos ali anjos, uma enorme quantidade de anjos. Vimos ali a organização tão maravilhosa. A primeira organização de anjos que nós vimos, anjos que descia e aparecia ali, e o anjo falou: esses anjos são os mensageiros de levar as bênçãos para as igrejas. E o anjo nos ensinou, nos explicou qual era o trabalho daqueles anjos. Ele disse: quando lá embaixo, no mundo, um pastor ou um dirigente abre o trabalho, nesse momento sai daqui os anjos mensageiros para aquela igreja e entram dentro da igreja, vê qual é o problema, qual é a dificuldade, qual é a enfermidade que tem todos ali, e ali ele sobe até as celestiais mansões de Deus, pega a solução do problema. Enquanto ele está subindo, outro anjo já está ali dentro. Durante um culto, centenas e centenas de anjos entram e saem dentro do culto, buscando benefícios para o povo que está dentro do culto. Vimos aquela maravilha quando nós seguimos e entramos em um grandiosíssimo salão. A beleza é indescritível. Um grande livro estava ali, ao lado tinha um anjo, de um lado tinha uma grande orquestra, do outro lado um grande coral. De repente chegou um anjo e com um nome escrito em um grande rolo, abrindo estava escrito o nome. De repente aquele anjo que estava sentado ao lado do livro levantou, e o anjo que estava conosco disse: preste atenção, porque está escrito em todos os idiomas do mundo. E nos idiomas que eu sei ler estava escrito naquele livro. Quando os anjos foram abrir, estava escrito: grande livro da vida. Ele foi aberto aquele livro. Vi quando aquele anjo molhou alguma coisa como se fosse para escrever num líquido vermelho, quando começou a escrever ali em cima o nome, conforme ele escrevendo, a tinta que era vermelha ia transformando-se em ouro, e o nome que era escrito ali não era o mesmo nome que o anjo trouxe, era outro. E nós descobrimos que o nosso nome é outro no céu. De repente parou-se e começou uma grande festa no céu. Os anjos começaram a alegrar-se, raios e trovões por todos os lados se ouviam, relâmpagos, as estrelas corriam de um lado para o outro. O coral e a orquestra celeste começou a tocar, e o anjo falou: vamos ter que parar, porque no céu agora é festa. Eu perguntei: por que é festa? Ele disse: porque alguém lá embaixo levantou a mão e aceitou ao Jesus como o único Salvador. E toda vez que alguém levanta a mão e aceita Jesus como o único Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida, e os céus param para festejar uma vida que se converteu ao Senhor. E ali a festa foi grande, o movimento era grande, os anjos festejavam,
Os seres celestes festejavam, o universo festejava, uma alma que se converteu a Jesus aqui embaixo. Continuamos naquela visita celeste, visitando o palácio do reino da glória. Passamos por um lugar onde havia uma mesa posta, belíssimos manjares havia sobre aquela mesa. O anjo falou: está pronta o banquete das bodas do Cordeiro. Passamos por ali, vimos aquelas belezas. Logo após entramos em um lugar onde parecia era o gabinete daquele anjo. Ele disse: foram trazidos até aqui em cima para vocês saberem de alguma coisa, porque tem sido aberrante o que tem acontecido no mundo em relação ao Senhor. Muitas organizações negando a Deus, muitas igrejas levando heresia para o povo, igrejas negando a existência de inferno, igrejas totalmente desvirtuadas, levando o povo a engano. E não somente isso, como também organizações filosóficas, teosóficas, enganando tremendamente o povo, e o caos cada vez tremendo. Portanto, trouxemos-vos até aqui para saber de algumas coisas para vocês testemunhar lá embaixo. Disse para nós: o primeiro que tem tido muito sucesso, o diabo, é justamente a negação da existência do inferno. Vocês vão ir acompanhado com uma caravana de anjos até o inferno, vão ver como é lá e presta atenção em tudo. E ali, com uma caravana de anjos, nós descemos. Entramos em uma treva horrorosa, muito feio, monstros horripilantes passavam por nós. Mas é interessante que no meio de tudo isso nós olhávamos e brilhava todo ao nosso redor. E esse brilho saía de nós. O anjo que estava conosco falou: se espantam do brilho que são, ou não sabeis que vós sois as luzes do mundo? Descobrimos que verdadeiramente nós brilhamos. Nós somos a luz das trevas. Depois de aquele espaço de tempo, chegamos a um lugar onde uma força invisível não permitia avançar mais. O anjo falou: daqui para lá vocês não podem passar, porque vocês ainda são mortais. Se passar para lá, não volta mais. Mais uma vez eu comprovei a mentira mundana a respeito de espírito de morto que anda por aqui e de reencarnação. Não existe. Isto é tudo invenção e falsidade. Mas estávamos ali, quando nós olhamos, vimos um lugar horripilante, horroroso. Havia uma enorme multidão ali que sofria horrorosamente. Víamos o semblante horripilante daqueles povos ali. E o anjo falou, muito triste: esses são os espíritos daqueles que morreram, seus corpos estão enterrados lá em cima na terra. Os seus nomes não foram escritos no livro da vida, não foi encontrado escrito ali, portanto receberam a condenação e estão aqui. Este é o inferno espiritual. Daqui eles sairão para receber os seus corpos no dia do juízo final, para passar para o inferno de lago de fogo e enxofre, aonde serão atormentados eternamente. Esses perderam a salvação. Mas nós começamos a ouvir uns gritos muito mais horripilantes, e o anjo falou: vamos até lá, porque se sofrem milhares de vezes mais do que esse. Começamos a ver uma multidão enorme de seres que sofriam muito mais horripilante do que aqueles que nós vimos para trás. Perguntamos ao anjo por que aquele sofrimento tão grande, maior do que os outros, e ele disse: porque esse lugar é o lugar reservado para os desviados. Aqui tem pastores que pecou ou teve problema e não soube levar a igreja e morreu e está aqui. Aqui tem jovens que cantavam no coral, cantavam no conjunto, se desviou, morreu desviado. Aqui tem jovem que saiu da igreja para namorar a moça do mundo, o moço do mundo, pensando que se casaria, depois os dois voltariam para a igreja. Não voltaram, morreu desviado e aqui está. Enfim, aqui é o lugar onde termina todos aqueles que morrem desviados dos caminhos do Senhor. O sofrimento deles são terrivelmente pior
Não porque Deus castiga demais, é porque a consciência deles faz eles sofrerem muito mais. Ali nós vendo aquilo, nós saímos e de repente passamos em um lugar onde hoje falou, aqui é o complexo industrial do inferno. É aqui onde se produz todo tipo de coisas para levar lá para cima, para enganar o povo, até os crentes. Ali eu vi novo tipo de bebida, novo tipo de cigarro, revista pornográfica, livros indecentes e muitas coisas. Mas o mais terrível é o lugar que eu vi lá, que é especial para fabricar coisas para enganar crentes. Ali eu vi tipo de jogo como telecenas, como tipo de jogos assim, como videogames, e muitas coisas ali que atacam a juventude. Eu vi ali sendo feito coisas horrorosas, sendo feitas ali para enganar o povo aqui em cima, principalmente cristão. Saímos dali, passamos por um lugar onde era o trono de Satanás. Quando eu cheguei ali, eu falei, eu conheço esse lugar, é conhecido, porque é a mesma coisa de entrar num centro de macumba. É tudo preto e vermelho, sentado em um lugar horroroso estava Satanás. A cor do seu corpo era uma cor rocheada, narizão comprido, olho como duas brasas, os dentes muito compridos, o seu semblante era horroroso, horripilante. A mente era preta e vermelha. De trás saía uma grande cobra muito grossa que passava por trás daquele trono dele e se transformava em 7 cabeças. O anjo falou para nós, são as 7 guias, 7 linhas do Espiritismo. Atrás dele havia 3 seres andando, todo coberto, andando para lá para cá com a cabeça baixa. E ele falou assim, como Satanás gosta de imitar tudo a Deus, ali está a trindade satânica. São os tais orixás. Orixá não é nenhum ser celeste não, são 3 demônios do inferno. E ali eu vi aqueles orixás. Ao lado vi também 2 cachorros brigando. E um brigava e um puxava para um lado para o outro, de repente se transformaram em gente e se transformaram no corpo de 2 pessoas que viviam aqui na Terra com o nome de Cosme e Damião. E um brigava porque brigava por um tal de caruru, por um tal de comida que fizeram aqui. Um falava, não, foi o Cosme que fez, outro, não, foi o Damião. De repente se transformaram em cachorro de novo. Portanto, não são 2 santos, são 2 cachorros que moram no inferno e que vivem comendo as comidas que fazem para eles. Os demônios existem e eles comem tudo aquilo que os cavalos, que os adoradores deles fazem aqui. Nós vimos aquelas coisas horrorosas, nós vemos o demônio, os pombagira, vários tipos de pombagira, inclusive pombagira gay, que leva o jovem para a prostituição masculina, e muitas coisas horrorosas e horripilantes nós vimos ali. Nós vimos o demônio do banheiro. Demônio de banheiro é aqueles que, quando começa um culto, ele vai lá para dentro do banheiro e de lá fica chamando quem está dentro da igreja. Fica chamando por fulano, fica chamando. E a pessoa está dentro da igreja, dá vontade de ir no banheiro, talvez não tem costume, talvez passa até dias sem ir no banheiro. Chega dentro da igreja, aquela maldita costume de ir para a igreja. É um demônio que está lá no banheiro chamando. Tem um demônio que é encarregado em fazer namoricos atrás da igreja. Jovem que vai para a igreja, fica atrás da igreja, fica lá da igreja, na frente, em namorico, em conversa. E muitos tipos de demônios eu via lá. Demônio que come finanças. Saímos dali, depois de ver tudo aquilo, saímos e muitas outras coisas viram que não dá tempo, porque foi muita coisa que nós vimos. Na nossa vinda nós passamos por um lugar onde o anjo falou que aquele era o 3º céu. E ali nós vimos um paraíso, vimos ali um povo muito bem vestido, muito alegre, louvando e glorificando a Deus de todo instante e momento. Falei que esse povo que só falou, isso aqui estão os espíritos daqueles que morreram, seu nome foi escrito no livro da vida, estavam ali, portanto eram salvos. Seus corpos estão lá na terra e eles estão aqui já gozando da vida eterna. São os santos do Senhor que no dia do Senhor irão ressuscitar e vir para a glória junto com os arrebatados. E nós vimos ali que maravilha é a vida daquele que passou para o Senhor. Descobrimos também que aqueles ali não têm mais contato com o mundo.
Portanto, é mentira que espírito de bom ou de ruim volta para o mundo. Continuando ali, fomos até ali de novo ao palácio. E o anjo falou: vocês foram ao teu inferno, viram como é, já viram pela cidade celeste também. Passaram no paraíso do salvo, viram tudo isso. É a prova de que tudo isso existe, para vocês aplacarem a ira do diabo, que usando de heresia tenta desencaminhar o povo do verdadeiro caminho. Agora, antes de vocês voltarem para os seus corpos que estão dormindo na terra, vocês vão ter uma visão de como será o arrebatamento da igreja. De repente nós nos encontramos nas nuvens e havia uma grande multidão de anjos, um grande tapete, todo cheio de pedras preciosas, cor púrpura que vinha do infinito. No final desse tapete havia um grande trono, todo incrustado de pedras preciosas. De um lado e do outro do tapete, um cordão de anjos que sumiam no infinito. Foram descendo-se uns anjos trazendo o livro da vida, outros anjos trazendo outros livros, também aquele coral e aquela orquestra que estava ali diante do livro. E um movimento muito grande estava aqui, enquanto na terra a bagunça estava tremenda, a violência, o descontrole da natureza, catástrofes, o desrespeito, tudo estava horroroso. De repente sentimos um grande trovão, uma bola de fogo começou a aparecer por aquele infinito e foi descendo. Os anjos falou: eis aí o noivo vindo à busca, ao encontro da noiva. E dentro daquela bola de fogo, aquela bola de fogo era a glória e o resplendor do Senhor, foi descendo e passou por frente de nós. E nós vimos o Senhor vestido de glória e honra buscando a noiva. Quando chegou aqui nas nuvens, 4 trombeteiros se posicionaram nos 4 cantos da terra. Um anjo falou: ao tocar a primeira trombeta está terminado o tempo da graça. Ao tocar a segunda trombeta, todos os mortos em Cristo serão ressuscitados. Foi o momento em que nós estávamos aqui na terra, quando vimos em todo lugar, dentro do cemitério onde tinha crente enterrado, a terra explodia de dentro, iam saindo os nossos irmãos, glorificando a Deus com seus corpos totalmente transformados, glorificando a Deus e subindo para as alturas. Subiu para cima a ponto de ver os ressuscitados todos glorificando a Deus, quando de repente o Senhor levantou e falou: ao tocar a última trombeta, será arrebatada a igreja viva. E a trombeta tocou, e nós estávamos aqui quando vimos o grande bagunça que se quedou depois do que o povo de Deus foi arrebatado. Uns corriam de um lado para o outro, as rádios, televisão, jornais não sabiam explicar, porque milhões e milhões de pessoas sumiam em vários lugares do mundo. Mas não demorou muito a entenderem que o grande acontecimento já tinha sido predito há milhares de anos. Era o arrebatamento da igreja, do povo de Deus. Os desviados e os que ficaram estavam desesperados, porque sabiam que tinham perdido a oportunidade. Nós vimos o grande caos que ficou quando ainda tivemos a oportunidade de ver em cadeia mundial de rádio e televisão um pronunciamento do anticristo tomando posição e dominando o mundo. Enquanto isso, nas nuvens, a multidão enorme dos arrebatados e dos ressuscitados glorificavam a Deus em uma só voz. Jesus levantando, abrindo os braços para o lado daquela enorme multidão, milhares e milhares, milhões e milhões, falou com aquela voz forte como um trovão, mas doce como mel: vinde benditos do meu Pai, tomar posição do lugar que foi preparado desde a fundação do mundo. E ali então o povo todo glorificou a Deus de uma maneira muito grande. Relâmpagos cruzavam os céus. E ali em labareda de fogo fomos levados até o palácio, sentamos naquela mesa, e ali foi feita a última Santa Ceia, que era as bodas do Cordeiro. Ao terminar, o Senhor entregou para nós os galardões, dizendo: felicitações, foram fiéis até o fim, eis os vossos galardões.
um anjo foi cercando com uma chave e falou: eis a chave das vossas mansões, habite-a. E dali nós passávamos para as mansões e Jerusalém Celeste recebeu os seus habitantes. Enquanto aqui na terra a grande tribulação dominava, o anticristo dominava e o povo desesperado, Jerusalém Celeste vivia momentos de glória com o seu povo. Jesus andava de um lado para o outro dentro da cidade visitando, e durante 7 anos foi festa no céu das bodas do Cordeiro. Grandes maravilhas e grandes belezas, o povo arrebatado e os ressuscitados ali na glória. Visto tudo isso, voltamos para muitas outras coisas, vimos que não dá para contar agora. Voltando para trás, nós vimos o anjo falou: agora vá e entra nas igrejas e conta esses testemunhos todos para ele. Antes o anjo falou: olha para o relógio. Nós olhamos, vimos um grande relógio e nele um ponteiro, só tinha o número 12, faltava 1 minuto para as 12. E o anjo falou: vai e fala que falta 1 minuto para que isto seja acontecido. Mas antes, olha, nós olhamos e vimos um grande trono, onde estava sentado Deus Pai, do lado direito Jesus e o Espírito Santo que estava ao lado na sua manifestação e poder. Uma grande nuvem cobriu o rosto do Pai. O anjo falou que ninguém poderia ver, mas de dentro daquela nuvem saiu uma mão, e debaixo daquela mão uma outra mão. E o anjo com voz triste falou: presta atenção naquela mão que está segurando a outra mão, porque a mão de cima é a mão de Deus que tinha levantado para autorizar o arrebatamento da igreja, mas a de baixo é do Senhor Jesus. E nós vimos quando Jesus falou: Pai, misericórdia te peço, ainda não, dá um tempo para que possa vir o desviado e aquele que eu ainda tenho que trazer para o meu aprisco. E olhando para os olhos de Cristo, de um lado chorava lágrima comum por aqueles que ainda não ouviram a palavra, mas do outro lado chorava lágrimas de sangue. E aquelas lágrimas de sangue era pelo desviado, era por aqueles que ouviam a palavra, mas não queriam obedecer. E o anjo falou: Jesus tem chorado lágrimas de sangue há muito tempo pelo desviado, por aquele que saiu da igreja, por aqueles que ouvem a palavra, mas não querem ouvir. Vai e diga que muito em breve Jesus vai buscar a igreja e que o desviado continua sangrando Jesus, para que ele volte e para que aqueles que ainda não se acercaram voltem logo, porque Jesus em breve estará nas nuvens juntamente com a caravana, e será o arrebatamento da igreja. O povo de Deus virá para a glória no exato momento de tocar a última trombeta. Portanto, fiquem com essa mensagem: Cristo está chegando. Estás preparado? Meu filhinho desapareceu. Na maternidade desapareceram todas as crianças recém-nascidas. Centenas de milhares de desaparecidos. Que é isto, meu Deus? E a catástrofe se manifestou exatamente na mesma hora em todo o mundo. Os empregados de minha loja acabam de... Ruth, minha filha! Onde está minha filha? O que foi feito dela? Eu quero a minha Ruth! O tempo da graça terminou.